Membranas corporais. O que eu vou explicar para as meninges serve para a pleura, serve para o pericárdio, serve para a membrana de revestimento do rim, serve para o peritônio, serve para praticamente todas as membranas corporais, ok? Elas têm um funcionamento bem semelhante, bem parecido. Para que servem as membranas que revestem os órgãos do corpo? Elas têm várias funções. Uma das funções é prender este órgão naquele local. Porque se eu tivesse, imagina, eu viro de ponta cabeça por algum motivo qualquer, se as estruturas abdominais não estivessem amarradas no abdômen, elas subiriam no tórax. Se eu desse um pulo, né, como a galera aí do parkour, que gosta de ficar pulando, né, as estruturas do tórax parariam no abdômen, assim como as estruturas da pelve subiriam para o abdômen, viraria um salseiro. E por que não vira um salseiro? Porque as membranas amarram essas estruturas nas paredes duras, olha que bonito, adjacentes. Próximas, vizinhas, ok? Adjacente é que assim que vocês lerão nos livros. As estruturas, a parede dura próxima. No caso das estruturas encefálicas, qual que é a parede dura próxima? O crânio. Tudo bem? Óbvio que o crânio ele é um pouco diferente, porque a gente viu que ele é fechado por inteiro. Não tem como as estruturas encefálicas saírem. Okay? Mas quando a gente pensa no coração, nos pulmões, nos órgãos abdominais, esse pensamento ele já se faz, né, mais verdadeiro. Então, a primeira função das membranas, amarrar essas estruturas, prender, fixar essas estruturas na parte dura mais próxima. Ok? Por que eu falo na parte dura mais próxima? Porque na parte dos órgãos abdominais, a parte dura são os músculos abdominais. Tudo bem? A coluna ela não consegue prender todas as estruturas abdominais. E nós temos também os músculos lombares. A segunda função dessas membranas é levar o sangue para a parte periférica dessas estruturas. Quando a gente pensa em sangue, não é que o sangue vai cair aqui. O sangue é extremamente tóxico, veremos isso na parte do sistema cardiovascular. Então, somente o líquido do sangue se esvai para as células. Eu tenho uma irrigação que ela é central, por meio das artérias centrais, e eu tenho uma irrigação que é periférica. Essa irrigação periférica, ela é garantida pelas membranas. As artérias que estão rentes às membranas, ok? E entre o órgão e a parte dura, percebe que tem um espaço? Sim. Este espaço é preenchido por líquido. Todas as membranas? Sim, todas as membranas. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas sempre vai ter um líquido entre a membrana e a parte dura. Por quê? Para garantir uma movimentação deste órgão, para que ele não fique raspando e se machuque. Como, por exemplo, quando a gente tropeça e errado o joelho no chão, para que não tenha um machucado parecido. Ok? Tudo bem até aqui? Então, as funções da membrana servem. Todas as membranas, óbvio. Aqui e para a primeira prova, eu só vou cobrar meninges. Mas o que vocês estão aprendendo neste momento para meninge serve para a pleura, para a pericárdio, para o peritônio, serve para as membranas que revestem as bexigas, a membrana que reveste e prende o rim na parede dos músculos dorsais. Serve para praticamente todas as estruturas corporais que têm essa função de membrana. Tudo bem?
E aí nós fizemos o teste com o tênis de vocês, que vocês chutaram. Ah, mas aí um chutinho, por gentileza, bem levinho, na cadeira ou no chão. Beleza? Machucou o pé? Sim ou não? Quem é mais duro, o seu tênis ou o seu pé? O tênis ou o sapato. Tudo bem? Ótimo. O seu pé está encostado no sapato? Sim ou não? O seu pé está encostado no sapato? Não. Por que não está encostado no sapato? Porque ele está protegido pela meia. E aí vocês percebem que entre o pé, entre a meia e o sapato, mexe o dedinho aí, tem um espaço, não tem um espaço? Por mais apertado que seja o sapato, entre a meia e o sapato tem um espaço. Tudo bem? Mexe de novo o dedinho. Entre o seu pé e a meia também tem um espaço. Sim ou não? Ótimo. Nós vamos ter agora a parte da meia que está encostada com o pé e a parte da meia que está encostada no sapato. A parte da meia que está encostada no pé, nos livros, vocês vão ver isso como membrana visceral. Víscera é a parte mole. Por isso que eu falei para vocês, nós temos a parte dura, que são os ossos, e o resto, tudo partes moles. Quem trabalha em ortopedia vai usar esta denominação. O ortopedista usa partes duras, que é osso, e o resto, partes moles. Porque para o ortopedista o que interessa é o osso, é o alvo do trabalho dele. Então a parte visceral é a parte que está em contato com o órgão. No caso das meninges, ela vai estar em contato com quais órgãos? Com os órgãos do encéfalo e com o órgão da medula espinhal. No caso do coração, no caso do pericárdio, é o coração. No caso da pleura, é o pulmão. No caso da cápsula renal, é o rim. No caso da membrana vesical, é a bexiga. O pensamento é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Só vai mudar pequenas condições para cada órgão. Mas sempre, o professor sempre vai ter uma parte da membrana que vai estar em contato com o órgão? Sim. Independente da meia que você usar, independente do calçado que você usar, sempre vai ter uma parte da meia que vai estar encostada com o seu pé. Neste caso, o seu pé é o órgão. Tudo bem? E aí nós vamos ter uma outra parte da membrana, que é a membrana parietal. Parieto é a parte dura. Aqui nos interessa a parte dura como a parte, eu vou colocar duas coisas, tá? Parte dura. Na maioria dos órgãos, essa parte dura vai ser os ossos. Mas eu tenho partes que não são ossos, como por exemplo, as laterais do pulmão, do coração, estão em contato com quem? Com os pulmões. A parte interior das vísceras abdominais está em contato com quem? Com o músculo abdominal. Por isso eu coloquei aqui como parte dura. No caso do sistema nervoso central, a parte dura é somente os ossos. Isso é a meninge. Isso é uma membrana. Meninge é só uma membrana. Então eu vou ter uma parte da membrana que está em contato com a parte dura, uma parte da membrana que está em contato com o órgão e uma camada no meio. Aí é onde tem já uma leve diferenciação. Nem todas as membranas corporais têm a camada do meio. No caso aqui do sistema nervoso das meninges, nós vamos ter uma camada que está entre as duas. Uma camada intermediária.
Ficou claro o que são membranas dos órgãos corporais? Sim ou não? Sim ou não? E aí, no caso das meninges, a parte que está em contato com o órgão, olha lá, parte dura, mata. A parte que está, a parte que está em contato com o osso é duro, então a parte dura mata. A parte que está em contato com o órgão é a parte mole, visceral, pia, mata. E a parte que está entre os dois seria a aracnoide. No caso aqui da meia, a aracnoide é os fios que entrelaçam a meia, que formam a meia propriamente. Ok? No caso lá do coração, nós vamos ter o epicárdio, o pericárdio e o endocárdio. A mesma coisa, parte externa, parte do meio, parte interna. Ok? Da mesma forma a pleura, da mesma forma as outras vísceras, as outras membranas corporais. Ficou claro o que é uma membrana? Porque quando eu entendo uma, eu entendo todas. Quando a gente chegar no sistema cardíaco, que vai ser no próximo bimestre, eu vou falar da pleura e vou falar do pericárdio. Só que eu não vou repetir. Eu só vou falar, lembra do sapato? Entendeu por que eu falo para vocês não ficarem presos no caderno? Porque agora você não esquece nunca mais. Toda vez que você mexer no seu dedinho, você vai entender do seu dedinho. É um órgão, a sua meia é uma membrana e o seu sapato é a estrutura que está protegendo este órgão. Só que este órgão também precisa ser protegido desta estrutura, porque ela é gordura, senão machuca o órgão. E aí, no caso do rock and roll, se eu fizesse assim e eu não tivesse o líquido, o cérebro ia ficar batendo na frente do câmbio. Oi? O líquido está em que parte? O líquido está aqui. Que é exatamente o líquido que você faz o exame cefalorraquidiano. Que o médico vai puxar. Aqui é a parte da coluna. Ele vai puxar a parte do líquido que está protegendo essa membrana, essa estrutura. Né? Vai fazer lá o seu exame de líquido cefalorraquidiano para ver se, por exemplo, você não tem uma meningite. O que significa o sufixo IT? Nós vimos isso na aula de microbiologia. Vocês têm obrigação. Primeiro semestre não, mas vocês no segundo sim. Tudo bem? Então ficou claro? Olha aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, em contato com a parte externa, com o osso, dura mater. Em contato com a parte interna, né, que é a medula, pia mater. E essa parte, que parece uma teia de aranha, aracnoide. Em contato, só para apagar a luz para ficar mais fácil para vocês verem. Então eu tenho aqui a pele, o osso, e neste caso aqui o cérebro. Tudo bem? Em contato com o osso, quem que é? Membrana parietal, membrana dura mater. Em contato com o cérebro, membrana mole, pia mater. E entre as duas, aracnoide. Em contato com o osso, em que nós temos? Membrana dura. Se é a membrana dura, membrana parietal, que no caso é chamada de dura mater. Em contato direto com a medula, pia mater. Olha ela revestindo aqui a medula.
E entre uma e outra, o aracnoide, o líquido está aqui. Ok? E aí o líquido vai ter a função de tanto levar oxigênio e nutrientes, quanto recolher os oxigênios e nutrientes. E este líquido aqui, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma medula, ok? Aí eu tenho uma parte externa que reveste a medula, ó. Tá vendo que ele fez um corte aqui, ó? Dura mater. Eu tenho a parte que está colada na medula, seria a pia mater. E entre a parte mais interna e a parte mais externa, eu tenho uma camada no meio, né, que é a aracnoide. Decora desse jeito: a parte que encosta no seu pé, a parte que encosta no órgão, é a membrana visceral. A parte que encosta no osso, na parte mais dura, é a membrana parietal. E entre o meio, a membrana, né, que é onde vai acontecer tanto a nutrição das duas membranas quanto do próprio órgão. Tudo bem? E aí, neste meio aqui é onde vai estar o líquido. O líquido sempre vai estar entre a membrana do meio e a víscera. Ok? Pode ter também entre a membrana do meio e a parte parietal? Também pode, mas predominantemente entre a víscera. Por quê? Porque a função dessa membrana é proteger o órgão. Ok? Ficou claro? E aí, no caso das membranas do sistema nervoso central, ela é chamada de dura mater, pia mater e aracnoide. Então eu tenho aqui, ó, o crânio. Aí, ó, a membrana mais externa seria a membrana parietal, que está em contato com o osso, dura mater. A membrana mais interna, que está em contato com o cérebro, membrana visceral, pia mater. E a membrana que está entre os dois, ó, entre a mais externa e a mais interna, seria essa daqui, a aracnoide. Olha os vasos sanguíneos aqui na aracnoide. Tudo bem? Aí, neste caso, para cada órgão, vai ter um nome específico. Professor, eu não lembro do nome específico. Lembra que tem uma parte da membrana que é encostada com a parte dura, membrana parietal. Vai ter uma parte que vai estar encostada com a parte mole, membrana visceral. E uma parte entre as duas, ok? Uma parte de interposição entre as duas. No caso do sistema nervoso central, dura mater, pia mater e aracnoide. Não tem como errar pela mater, porque a dura está em contato com a parte dura. Qual é a mais externa? A dura ou a pia? A dura. Tudo bem? Diga, senhorita. Tá. Sim. Sim, aí é um problema. Sim. Se isso poderia assim, afetar os receptores? Aí, na verdade, a hidrocefalia destrói o cérebro, ok? Por uma questão de edema mesmo. Aí nós temos a conexão que vai acontecer por aqui, ó. O líquido céfalo-raquidiano, ele desce por essa estrutura, é um duto, e ele fica circulando entre o encéfalo e a medula. No caso aí da hidrocefalia, tem a hidrocefalia fetal e tem a hidrocefalia dupla. O cérebro é uma parte mole. Na fetal, a cabeça cresce. Por quê? Porque o crânio ainda não está fechado. Quando é no adulto, o crânio está fechado. Se você tiver acúmulo de líquido aqui, seja do líquido cefalorraquidiano, seja de uma hemorragia, esse cérebro vai ser esmagado. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E se o crânio já está fechado, o crânio não expande. E aí você tem uma área que antes você tinha uma
massa mole que é o cérebro. E aí você começa a jogar líquido lá dentro. Essa mole vai ser espremida por esse líquido. Okay? Aqui nós não vamos abordar patologias, doenças. Aqui nós só vamos abordar, né, o funcionamento das estruturas. Ok? Até aqui. Dúvidas? Angústias? Frustrações?